Nós vamos falar hoje sobre o primeiro trimestre da vida do bebê, né? Esse momento ele vai começar a organizar os seus próprios ritmos, né? É esse momento que o sono evolui mais rapidamente, uma espécie de periodicidade entre o dia e a noite, que vai realmente chegar no final do primeiro mês, né? O aumento do sono calmo e aparecimento só aparece aos 3 meses e vai ter os equivalentes elétricos do sono leve e do sono profundo do adulto, se a gente pudesse comparar, né? Os ritmos circadianos, como o pulso, a respiração, a temperatura, as secreções hormonais vão aparecer de maneira progressiva entre o primeiro e o 4º mês, certo? É esse também o período dos movimentos gerais, que eu queria falar, que foram descritos pelo Pretzel. O que é esses movimentos espontâneos observados no bebê bem pequenininho até a 16ª, 18ª semana? E que vão fazer diretamente a sequência entre a motricidade fetal e a motricidade pós-natal, né? Esses movimentos gerais são de origem endógena. Eles são produzidos pelo que a gente chama do Central Partner Generations. É como se fosse assim, uma espécie de neurônios, rede de neurônios situados na moela ou no tronco cerebral que podem produzir essa atividade coordenada. Então, em estado normal, essas redes neurais recebem as informações aferentes que provêm da periferia, né, do lado de fora, ou das estruturas cerebrais corticais e subcorticais. São elas que vão assegurar uma grande variedade da motricidade, certo? Essa motricidade não tem finalidade instrumental. Ela é simplesmente a expressão do que a gente diz a arte pela arte. O bebê se move pelo simples prazer de se movimentar. Então, nesse momento, o bebê vai ensaiar um conjunto de possibilidades para esta rede neural, até o momento que, através de múltiplos erros e acertos, ele vai achar um pattern, né, que vai ser mais eficaz para uma certa função selecionada. Esses movimentos que são descritos nesse período, né, eles são, antes de tudo, movimentos de contorção, que eu chamo de rhythm movements, certo? Eles são potentes, fortes, vigorosos, com uma amplitude fraca e moderada e com a velocidade lenta. Eles são movimentos que são devagarzinho. Eles duram mais ou menos até a 6ª, 8ª semana, que é aí o momento que vão aparecer os momentos de balanceio, que a gente chama de tão importante dos movimentos fidgety. Os movimentos fidgety são pequenos movimentos circulares com uma amplitude mais baixa e com a velocidade mais moderada, mas com acelerações variáveis. E aí o que é interessante é que eles interessam no corpo a corpo, na nuca, no tronco. Os membros, eles vão ter uma variação desse movimento, onde nesse momento aí, ele vai aprender todas as partes espaciais, os espaços. Esses movimentos vão acabar mais ou menos, ou chegar no ápice entre 16 e 18 semanas, onde vão começar os movimentos voluntários. Então, esses mesmos movimentos espontâneos, eles evoluem para uma percepção do comportamento. A criança, a gente deixa ela deitada, de costas, né, sobre as costas, sobre um pano mais ou menos rígido, não pode ser um colchãozinho mole, e ela deve estar em estado de vigília ativa. O que a gente vai observar nesses movimentos de maneira espontânea e sem interação? Ninguém pode fazer oi, 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 bebê, né? É essa análise que a gente vai conseguir fazer essa análise de uma maneira mais precisa através de vídeos. Então, a análise desses movimentos gerais é que sobre a qualidade, ou seja, o que a gente vai procurar? A fluidez dos movimentos, se eles se iniciam e terminam de maneira gradual. A fluidez, ela pode ser facilmente perturbada. Assim a gente tem 2 critérios essenciais, que é a variabilidade e a complexidade dos movimentos gerais,
né? Então, na variabilidade, o bebê produz os movimentos sem parar. A gente tem a impressão que ele tem um repertório infinito de variação, né? A variabilidade, ela que vai exprimir um critério que a gente chama de critério temporal. E aí tem também a complexidade. Os esquemas motores ainda não são os movimentos mais simples. Eles acontecem em 3 planos do espaço, né? E eles se interessam a todas as direções. Você vai ver o bebê mudando para todo lado. E dessa maneira, o bebê vai conseguir explorar todas as direções no espaço. Então, são movimentos muito interessantes de serem observados, e a gente pode classificá-los de optimais, suboptimais, levemente anormais ou claramente anormais, né? Esses movimentos são o indicador mais sensível do funcionamento cerebral até os 3 meses e ele tem valor preditivo muito forte. As anomalias é nesse momento que elas vão aparecer por uma perda, a gente vai poder ver uma perda da fluidez, mas sobretudo, gente, na perda da variabilidade e da complexidade dos movimentos. Por quê? Porque existe um contínuo entre aquilo que é normal e os movimentos anormais, ou os movimentos mais ricos e variáveis e complexos, até o movimento estereotipado. Porque são mais rígidos, eles se repetem, são sincronizados, né? Todos os músculos do tronco e os membros se contraem e se relaxam ao mesmo tempo. Ou a gente vê uma coisa meio caótica, né? Com uma grande amplitude, mas bastante bruscos, né? Então, se a gente puder classificar, a estimulação não modifica a qualidade dos movimentos gerais. A experiência da gente mostra que uma estimulação adaptada, baseada na postura, que vai facilitar o reagrupamento, né, ativo e, sobretudo, o compartilhamento emocional, vai poder atenuar essas anomalias, sem, no entanto, poder modificar a sua classificação. Mas, em todo caso, as coordenações axiais, a gente pode dar à criança uma melhor representação do seu corpinho. Esse período também é igualmente onde as dimensões arcaicas dos sistemas sensoriais são bastante sensíveis aos fluxos, né, os fluxos sensoriais que exercem intensamente uma influência no bebê. Elas vão assegurar o recrutamento tônico, uma colocação, digamos assim, em pura tensão do organismo, seguido de uma orientação a partir das posturas assimétricas. A gente vai ver as posturas assimétricas assim. Essas primeiras etapas são a base das funções instrumentais. E aí a gente diz muito obrigado, Vallon, né? Essas dimensões arcaicas são bastante sensíveis às variações temporais. Elas permitem a habituação e então a capacidade de antecipar um novo estímulo. Dessa maneira, ela vai adotar uma nova configuração tônica e postural. O bebê vai conseguir fazer isso, porque é um mecanismo muito primitivo e que pode ser dificilmente aplicado em casos de distúrbios neurológicos severos. Então, a dimensão arcaica, as dimensões arcaicas são bastante ligadas ao sistema emocional, ou seja, as trocas com o meio humano. Eles têm um papel essencial na regulação tônica do bebê, porque elas vão constituir uma espécie de plataforma sensório-tônica, que será então o embasamento das funções instrumentais e das futuras estabilidades que vão determinar a variabilidade das condutas. Isso foi explicado pelo Boulanger. Então, nessa idade, o bebê é, como eu estava dizendo, muito sensível aos fluxos sensoriais e o
compartilhamento das intervenções vão ter, sobretudo, a intenção de melhorar a maneira como ele recebe esses movimentos, né? Como ele percebe a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de interagir com o bebê vai ter uma influência muito grande. Aquilo que a gente lê, a leitura que a gente faz do corpo do bebê é que vai ter como eu poderia dizer, a gente conversou ontem sobre, vai dar forma ao corpo do bebê. E a maneira como o bebê responde a essa intervenção do meio humano vai ter uma influência muito grande na maneira que o adulto se coloca, na maneira que o adulto que está cuidando do bebê responde a esses pedidos e a esse comportamento motor. Por isso que é tão complicado essa relação tônica corporal. Ela tem a influência, são vasos comunicantes. Ela vai de um lado para o outro, do bebê, do adulto para o bebê, a resposta dos movimentos gerais motores do bebê, que vai ter uma influência na capacidade parental. Hoje a gente viu uma coisa mais complicada sobre a formação desses movimentos e de que maneira a gente pode fazer uma leitura que precisa de muita prática para conseguir fazer essa leitura, sobretudo da qualidade dos movimentos fidget. Ok? Foi muita coisa hoje, né? Então vamos ficar por aqui. Até o domingo. Tchau.